Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma palavra de Deus e para mais aprendizados sobre o que Deus tem para a nossa vida, né? Hoje iremos tratar de um tema que todos os temas são muito importantes, né? Mas tem alguns que têm um certo peso. E esse o qual a gente vai tratar hoje, o perdão, ele é uma das coisas que mais libertam as pessoas em todos os tempos, desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva. O perdão ele liberta muitas pessoas, né? Então, por isso que eu digo que ele é muito importante, é um tema importante a ser tratado. E tem muitas pessoas, pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo, você precisa liberar perdão, você precisa ser perdoado por alguém, porque nem todos somos perfeitos, somos seres humanos, falhos, erramos. Então, cometemos erros, cometemos equívocos e hoje iremos tratar, né, sobre esse tema na Bíblia. O que Jesus fala, alguns casos, alguns exemplos, né? E tirar uma lição de tudo isso segundo a Bíblia para que a gente possa viver de uma maneira melhor. Amém? Como sempre, né, temos que fazer, antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos, né, vamos estar orando para que Deus abençoe essa palavra, para que eu seja apenas um canal de bênção, um instrumento e que eu seja usado, né, que não seja eu aqui falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus e que tudo conforme Deus quer passar, tudo conforme Deus quer que você escute, seja falado através dos meus lábios. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, meu Pai, servindo ao Senhor, falando da Sua palavra e trazendo uma mensagem, ó Pai, para as pessoas. Quero colocar diante de Ti essa palavra, esse tema que iremos tratar aqui, que é o perdão, meu Deus. Existem muitas pessoas que precisam liberar o perdão, existem muitas pessoas que precisam ser perdoadas, e existem muitas pessoas, ó Pai, que sofrem por conta disso, ó Pai. Angústia, dor, ego. E hoje eu quero, meu Deus, que muitas pessoas sejam libertadas, ó Pai, através da Sua bênção, através do Seu milagre, sobre essa coisa que pode estar prendendo essa pessoa de receber as Suas bênçãos, realizar os seus sonhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa palavra, que esse tema venha de encontro com todo mundo, meu Deus, e que eu seja apenas um canal de bênção, ó Pai, usado pelo Senhor, para que as pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus, abençoe essa palavra, abençoe esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Bem, pessoal, o que é o perdão, né? O perdão, para mim, ele é uma atitude de compaixão e ao mesmo tempo de arrependimento, né? Compaixão por quem perdoa e arrependimento de quem pede, né? O perdão, ele deve ser praticado por todos, né? E ele é um ato que cura e liberta. Muitas pessoas, elas ficam aprisionadas, angustiadas por conta de não liberar perdão, certo? Eu, graças a Deus, hoje, eu durmo muito consciente de tudo. Eu não tenho nada travado com ninguém. Todo mundo que eu precisei pedir perdão, eu perdi. Todo mundo que eu precisava perdoar, eu perdoei. E isso me faz ser uma pessoa com muito mais paz, sabe? Só que tem muita gente que não consegue levar isso adiante. Tem muita gente que não consegue tomar essa atitude de perdoar ou de pedir perdão. E o perdão, ele está muito relacionado ao ego. O ego faz com que as pessoas não perdoem, não liberem perdão. O ego faz com que pessoas não peçam perdão. E isso só vai cada dia mais corroer essa pessoa. Isso vai cada dia mais fazer com que essa pessoa se afunde. E isso não vem de Deus. De maneira nenhuma isso não vem de Deus, certo? Eu vou ler aqui para vocês, na verdade, algumas, né? Ó, eu trouxe aqui para vocês a parábola que Jesus contou, tá?
lá em Mateus 18, sobre uma certa dívida que foi perdoada de um servo. Esse servo depois teve que pagar uma dívida, teve que perdoar uma dívida, ele não perdoou, aí depois ele voltou lá para o seu senhor, e o senhor condenou ele. Enfim, a gente vai ler. Vamos falar de José e os seus irmãos, vamos falar também de Estevão, certo? E vamos falar do filho pródigo, certo? Falar dos benefícios, dos malefícios. E eu quero começar por uma passagem que é muito importante e que você precisa entender que se você não perdoar as pessoas, Jesus não vai perdoar você. Lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, está escrito assim, ó: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E isso entra num conjunto de que deveria ser muito óbvio isso, né? Cara, todo dia a gente tem que pedir perdão para Deus. Todo dia a gente tem que render misericórdia, falar: pai, eu não devia ter feito aquilo. Ou pai, você já pediu para mim fazer certa coisa. Eu já senti dentro de mim o que eu tenho que fazer e não faço, me desculpa. A gente pede desculpa para Deus todos os dias. E Ele sempre nos perdoa. A misericórdia dele é infinita. E a gente, às vezes, não consegue liberar perdão para alguma pessoa que fez talvez uma fofoca, talvez alguma coisa que pode ter ferido o seu ego. Às vezes são coisas tão mínimas que você vai criando intrigas no seu trabalho, intrigas na sua família, intrigas em algum ambiente que você convive, e aquilo ali só vai corroendo e vai trazendo coisas ruins para a sua vida e para a vida das outras pessoas também, entendeu? Então, isso não tem nada a ver com prosperidade. E só é próspero quem consegue perdoar as pessoas. Porque está escrito aqui: se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E para que uma pessoa seja perdoada, para que uma pessoa seja próspera, ela precisa da misericórdia de Deus, certo? Então, muitas vezes, alguma coisa pode estar travada na sua vida, algum sonho, algum objetivo, algo que você está procurando, um relacionamento. Eu não sei dizer, mas muitas coisas podem estar travadas na sua vida porque você não liberou perdão. Muitas pessoas já se arrependeram do que fez com você e elas estão sofrendo porque você não libertou essas pessoas. Você não liberou perdão. Esse rancor está guardado aí, fazendo mal para você e fazendo mal para outra pessoa também. Eu guardei uma mágoa muito grande dentro do meu coração por alguns anos. E foi uma mágoa que, assim, me fez sofrer por muito tempo. Eu cometi um erro muito grande, certo? Com um familiar meu. E isso fez com que uma união que a gente tinha como pai e filho, viesse se interromper, certo? E acabou essa relação. E eu sofri por muitos anos com isso. Por 3 anos eu fiquei sofrendo com isso. Por ego, depois no final foi por ego, mas no começo foi porque eu ligava chorando, já tinha me arrependido e essa pessoa não liberava perdão para mim, certo? Isso daí ficou ancorado dentro de mim e sempre que tocava em algum assunto relacionado à família, relacionado a alguma coisa, tinha a pessoa no meio, eu já mudava a aparência e eu não conseguia, de certa forma, viver em paz por conta disso. E depois que não foi liberado perdão para mim
em uma, duas, três tentativas, eu comecei a ter um ego muito grande. Tipo, ah, é? Não vai me perdoar? Então também não quero saber mais, né? Logicamente que de maneira alguma eu amaldiçoei, né? Mas eu também lavei minhas mãos e eu deixei o ego tomar conta de mim. E quando você deixa o ego tomar conta de você, é tão ruim. É uma coisa assim, você começa a ser uma pessoa soberba. Não que você vai desfazer das pessoas, não que você não vai ser humilde, mas a soberba de você achar que você é capaz, de você achar que você não precisa de Deus, de você não estar nem aí, sabe? Então isso faz muito mal mesmo. E graças a Deus, sabe? Foi a última coisa que me fez assim me libertar, foi esse perdão. E eu me lembro até hoje, e eu tenho certeza que eu nunca mais vou me esquecer desse dia. Eu dei um grito depois que essa pessoa me perdoou. A gente teve um encontro, chorei de soluçar, enfim. Mas eu dei um berro, sabe? Que foi libertador. Eu dei um grito tão alto assim que parece que todo aquele ódio, aquela dor, aquele rancor, aquela coisa que estava me travando, saiu de dentro de mim, sabe? Então foi maravilhoso. E eu tô contando esse testemunho aqui para vocês porque pode ser que isso também de certa forma te ajude, certo? Mas a importância do perdão vem por conta dessa história aqui, certo? Lá em Mateus 18, a partir do versículo 21, vai estar escrito assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não havia condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. Ó, o servo que estava devendo, né, prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Lembra que eu falei lá em cima? As pessoas que liberam perdão têm compaixão. Cancelou a dívida e deixou ele ir embora. Porém, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Tenta entrar dentro da história aqui. Esse servo, ele acabou de sair de uma situação onde ele iria perder tudo. Ó, ia ter que vender a mulher, seus filhos e tudo que ele possuía para pagar a dívida. E ele fez uma promessa. Ele pegou e falou assim, ó, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo que eu devo. O senhor dele, né, teve compaixão, cancelou a dívida e deixou ele ir. Então imagina como que estava a cabeça daquele cara. Ele acabou de ser perdoado, né? Mas logo em seguida, ele não teve compaixão com o próximo que estava devendo para ele também. Olha para você ver como que o ser humano é. Às vezes a gente precisa tanto de perdão, a gente precisa tanto de misericórdia, a gente precisa tanto da ajuda das pessoas, e isso nos é dado, porém quando chega a nossa vez de fazer a nossa parte, né? Chega a nossa vez de ter compaixão, a gente faz totalmente diferente. Totalmente, né? E olha o que aconteceu com esse servo, né?
quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Sobre o que eu acabei de falar. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, é muito importante você liberar perdão para que Deus possa perdoar você e te ajudar, certo? Eu vou trazer uma história aqui de José. Acredito que todo mundo deve conhecer a história de José, mas se a gente se colocar no lugar de José e tudo que foi feito contra a vida dele, em várias situações, cara, ele mereceu tudo que ele viveu no final da vida dele mesmo, né? Do meio para o final, quando ele se tornou governador. Porque ele foi uma pessoa que ele semeou, que ele plantou a prosperidade desde o começo. E ele plantou isso com muito perdão. Porque José e seus irmãos, eles tiveram uma história que poderia ser muito trágica, que poderia ter acabado com a família, poderia ter acabado com as próximas descendências, mas José fez diferente. José, ele escolheu perdoar. José, se você olhar lá na Bíblia, lá em Gênesis, né? Eu anotei aqui, tá Gênesis 37, do capítulo 37, vai até o capítulo 45, mais ou menos, a história deles, né? De José, no caso. E José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Imagina, sua família simplesmente pegar e te abandonar, ou pior, simplesmente pegar e te vender como escravo, né? Apenas porque você tinha um sonho. E quantas pessoas zombam de você porque você tem um sonho? Quantas pessoas que, ao saberem que você é sonhador, ao saberem que você quer conquistar algo, essas pessoas te desprezam, elas falam que você não vai ser nada. E só porque essas pessoas são assim, você não vai abençoar a vida delas? José, ele fez totalmente o inverso do que qualquer outra pessoa faria. Você que está assistindo, eu. Imagina você ser vendido como escravo. Passando bastante a história de José, né? Ele foi colocado como governador da terra de Egito. E na época que Egito estava passando a maior seca, a maior fome, adivinha quem que foi pedir comida para José, que era governador do Egito? Os seus irmãos. Só que os irmãos não reconheceram José, porque José já estava totalmente transformado. José já era governador do Egito, todo empoderado, mas José nunca se esqueceu de tudo que havia acontecido durante a vida dele. Então, isso é muito poderoso, porque as pessoas não vão te reconhecer. Eu profetizo isso na sua vida, que as pessoas não vão te reconhecer. Aquelas pessoas que zombaram de você, que falaram mal de você, quando você estiver lá em cima, eles vão pegar e falar assim, não é possível que esse daí é fulano de tal. Porque Deus, ele faz isso com as pessoas. Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Ele capacita os escolhidos. Mas você precisa ter um coração aquebrantado. Você precisa saber perdoar as pessoas. Para que a prosperidade de Deus entre na sua vida, entre na sua casa, entre na sua família. E não venha fazer tormenta, certo? Porque o perdão,
quando ele não é liberado, como eu disse no começo, você começa a ter um ego dentro de você, que todos nós temos, mas precisamos dominá-lo. Esse ego começa a ficar inflamado e você começa a virar uma pessoa soberba e talvez você comece até a amaldiçoar a vida das pessoas que você precisa liberar perdão e você só vai atrasar a sua vida. Mas, voltando para o texto, José ele fez totalmente diferente. Ele cuidou de toda a sua família, pediu para que chamasse seus pais e falou, ó, vem para cá, eu vou cuidar de todos vocês. Vocês fizeram isso, 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 isso comigo lá atrás, mas hoje eu faço isso, 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 totalmente diferente com vocês. E é muito melhor, gente, você dar do que você receber. Eu tenho certeza que é muito gratificante para você que está assistindo poder ajudar uma pessoa. Não é por questão de você se vangloriar, mas é por uma questão que você sabe que você está sendo usado por Deus para abençoar a vida de outra pessoa. E você sabe que você está fazendo a coisa certa. Acho que essa é a maior sensação, a sensação de você pegar e falar, nossa, que bacana. Se Jesus estivesse aqui, ele ia estar fazendo isso que eu fiz, sabe? E é isso que a gente está aqui na Terra para fazer. A gente está aqui para fazer a diferença, para ser o sal dessa terra, né? A luz do mundo. E temos também a passagem do filho pródigo, certo? O filho pródigo ele vai estar lá em Lucas capítulo 15 e fala, né, da história de um pai amoroso que ele tinha 2 filhos, certo? E chegou um certo tempo que um dos seus filhos pegou e falou, ó, eu quero a minha parte da herança, que é a metade, me dá tudo que é de direito meu, que eu tô indo curtir a minha vida, aproveitar a minha vida, logicamente que eu tô resumindo muito essa história, né? E esse filho foi pro mundo, curtiu, né, dias de hoje, muita mulher, muita droga, muita bebida, né, muita farra, azaração, enfim, perdeu tudo que ele tinha. E enquanto isso, o outro irmão dele lá trabalhando, junto com o pai e tudo mais, e chegou num estado que esse filho pródigo, ele acabou perdendo tudo que ele tinha, né? Os amigos, colegas que ele tinha já sumiram tudo de perto, e quando ele mais precisava de ajuda não tinha ninguém. E ele chegou numa situação que ele estava morando num chiqueiro, comendo o resto das comidas dos porcos. Aí ele pegou, parou, e falou, peraí, os servos do meu pai, eles têm uma vida melhor do que eu tô levando aqui. Eu vou voltar lá e vou pedir perdão pro meu pai, né? Quantas pessoas que você precisa pedir perdão hoje? Talvez um tio, seu pai, sua mãe, seu irmão, talvez sua esposa, talvez algum amigo, um ente querido, não sei, alguma pessoa que de certa forma você causou um mal, talvez por ego, talvez por vergonha, você não pediu perdão, talvez por não pensar, por não saber como a pessoa iria reagir, você decidiu não se aproximar. Mas isso tá te corroendo, isso tá fazendo com que você não durma. Então, assim, literalmente, corre atrás dessa pessoa, pede perdão para ela, certo? E se ao contrário, você é uma pessoa que precisa liberar perdão, libere esse perdão agora para essa pessoa. Solte essa pessoa da sua vida. Isso só está fazendo mal, principalmente para você. Aquela pessoa que te deve, e você nem precisa, talvez, mais desse dinheiro. Às vezes a pessoa ficou te devendo, sei lá, 50, 100 reais, você nem precisa desses 100 reais mais. E você tá com essa pessoa aí dentro do teu coração com ódio dela, com mágoa, com rancor. Liberta essa pessoa.
libera perdão para ela. Fala, ó, eu perdoei da dívida, você também, tomara que você seja muito próspero, sabe? E começa a respirar, viver mais em paz, sabe? Você nem precisa mais desses R$ 100 e você tá fazendo isso daí atormentar a tua vida. Às vezes você tá em alguma conversa, alguma coisa, toca no assunto, você fala, nossa, Deus do céu, esse assunto de novo, esse cara de novo, não quero falar desse assunto não. Aí já fica chato, já começa a ficar irritado, começa a dar uma patada aqui, uma palavra errada ali, nem sabe por quê. Mas enfim, esse filho pródigo voltou, pediu perdão pro seu pai, e seu pai ficou muito feliz mesmo, porque seu filho voltou, ele acolheu, fez uma grande festa, porque o seu filho voltou para casa. E assim, Jesus faz com a gente sempre que a gente precisa voltar, sempre que a gente precisa pedir perdão, e é assim que a gente deve fazer também. E para finalizar, eu vou contar por último a história de Estevão. Estevão e seus perseguidores. Estevão, ele não foi um apóstolo, né, de Jesus, mas ele foi uma pessoa, né, seguidora de Jesus Cristo e que ele foi muito perseguido. E falaram que ele blasfemou contra Deus, né, e contra Moisés. Contra Moisés. E deram uma condenação para apedrejar ele, certo? Imagina você tá morrendo apedrejado, as pessoas te tacando pedra, certo? E não era pedrinha não, era pedra, né? E você não podendo correr, você não podendo fazer nada, você ali tomando pedrada na cabeça, nas costas, na cara. E ao invés dele murmurar, ao invés dele amaldiçoar a vida daquelas pessoas, ele fez totalmente o contrário. Ele falou, Deus, perdoa essas pessoas. Pai, por favor, tenha misericórdia dessas pessoas, né? Isso é muito forte, porque imagina, você nem tem um porquê, você está sendo apedrejado, você está sendo morto, você está sendo condenado, mas mesmo assim, a única coisa que Estevão conseguiu fazer foi pedir para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas. Então, gente, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje sobre perdão, sobre você reatar os laços com as pessoas. Eu não estou aqui falando que você deve perdoar uma pessoa e que você deve gostar daquela pessoa. Que aquela pessoa que te apunhalou pelas costas, você deve continuar com ela do seu lado. A Bíblia ela é muito clara. Ela fala que a gente deve amar todo mundo, certo? A gente tem que orar, pedir para que Deus abençoe. Mas a Bíblia não fala que a gente tem que gostar da pessoa, não. Tem muitas pessoas que você não precisa ter no teu convívio social. Mas você tem a obrigação, eu diria, de liberar o perdão. Você tem a obrigação de orar por aquela pessoa. E você pode ter certeza que isso vai te trazer muita prosperidade. Volto a dizer, essa pessoa não tem que ser sua amiguinha, ela não precisa estar no seu convívio social mais. Porém, você precisa liberar o perdão para que essa pessoa e para que você viva em paz. Para que as prosperidades de Deus encontre a sua vida, encontre a sua casa, encontre a sua família. Para que Deus possa começar a agir na sua vida. Porque uma pessoa que não libera perdão, uma pessoa que está tomado pela raiva, pelo ego, pelo ódio, ela não consegue prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu falo de todas as áreas da vida. Eu não falo da riqueza. Eu falo da saúde emocional, espiritual, familiar. Eu falo de todo esse conglomerado.
certo? Então que Deus possa te mostrar, que o Espírito Santo possa te dar sabedoria, discernimento, para que você libere perdão e para que você também peça perdão para quem você precisa pedir perdão, tá? Liberte-se de várias coisas do seu passado. Deixe o seu passado para trás. Diz na Bíblia que Deus, ele joga o nosso passado no mar do esquecimento. Basta a gente pedir perdão e Deus nos perdoa. Então, perdoe as pessoas, libere perdão para as pessoas, deixe no mar do esquecimento. E trazendo essa palavra para que a gente está começando um novo ano, comece esse ano sem essas coisas do passado que te atormentaram ou coisas que te traz lembranças ruins. Liberta isso da sua vida. Libera perdão, peça perdão e viva um 2025, um 2026, 2027, 2050, a eternidade com paz, com prosperidade, com saúde mental, feliz com a sua família, com a sua casa, e que as bênçãos do Senhor a cada dia cheguem na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Bem, vamos orar para encerrar essa palavra de hoje, esse vídeo de hoje. Eu tenho um pedido especial para você que ficou até o final desse vídeo, que você possa se inscrever no meu canal, né? Que você possa curtir, porque se você curtir, se você se inscrever, o YouTube vai começar a ver que é um conteúdo bacana, que é um conteúdo legal e vai entregar para outras pessoas também, né? E envie para quem você acha que precisa ver esse vídeo, para quem você acha que precisa, de certa forma, ver essa palavra e que Deus possa estar tocando no coração de muitas pessoas. Amém? Vou orar para finalizar e que, desde já, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida e que você possa ter vários anos, a partir de agora, de muita paz, de muita misericórdia de Deus e que o Espírito de Deus te dê muita sabedoria e discernimento para que você tome as melhores decisões possíveis em relação a perdão, em relação às atitudes que você pode ou não tomar contra as pessoas daqui para frente. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse vídeo de hoje, ó Pai. Obrigado por essa palavra que aqui foi passada para nós, ó Pai. Falamos aqui da parábola que seu filho Jesus contou para Pedro. Falamos aqui, Senhor Jesus, da história de José. Falamos aqui, Jesus, da história de Estevão, do filho pródigo. E eu tenho certeza que temos ciência, ó Pai, de que precisamos liberar perdão, ó Pai. Dê-nos, ó Pai, sabedoria, meu Deus, paz, em nome de Jesus, discernimento, para que possamos liberar perdão, ó Pai, para que possamos viver, ó Pai, uma vida de muita prosperidade e que assim como, ó Pai, o Senhor perdoa os nossos pecados, nós possamos perdoar as pessoas, ó Pai, e que possamos viver o que está escrito na sua palavra, ó Pai, que é perdoar o perdão das pessoas, perdoar os pecados, ó Pai, perdoar as ofensas das pessoas, para que o Senhor possa perdoar as nossas também, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Necessitamos muito de Ti, meu Deus. Eu sei que podemos errar, podemos falar em muitas coisas, meu Deus, mas eu tenho certeza também, meu Deus, que a Sua graça, a Sua redenção, a Sua vitória está diante da nossa vida, ó Pai. Abençoe a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo, a sua casa, a sua família e todos os seus sonhos e objetivos, meu Pai. E desde já esteja conosco, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal!